Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante e eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto. Não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante e eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto. Não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante e eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto. Não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já!
Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar?
Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já!
Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Opa, mais um Grancast no ar, 20ª edição, 20º episódio. Estamos em comemoração, celebrando aí, porque a gente sabe, né? A cada episódio vai aumentando a vontade da gente continuar assistindo. O interessante é você ativar o sininho e também compartilhar com todo mundo esse link para que mais pessoas possam assistir. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Manchester Mineira, a nossa princesinha de Minas, a nossa querida Juiz de Fora, e falar da riqueza cultural, da riqueza histórica, do legado, da cultura e desse legado que a cidade leva e que muitas pessoas, o Juiz Forano, às vezes não conhecem a fundo. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essa história tão bonita, trouxe 3 convidados aqui, mais que especiais. Vou começar apresentando pela mulher, falar da Dalila. Seja muito bem-vinda, viu, Dalila? Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui hoje. Alegria imensa. O Inácio também vai falar um pouco com a gente. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser uma noite de muito diálogo, né? E muita história. Exatamente. E o Salso também, ilustrando com a gente. Vamos falar um pouco também da cultura alemã, da festa alemã, né, Salso? Boa noite, Luizmar. Boa noite, doutora Dalila. Boa noite, Inácio. Um privilégio estar aqui com vocês hoje para podermos falar da nossa querida Juiz de Fora. Eu vou começar abrindo aqui só para a gente ter uma noção, né, de quem são os convidados aqui. Estou com a Dalila Varela Cingolani. Isso. Bonito seu nome. Obrigada. Doutora em História pela UFJF, com pesquisa sobre racismo e patrimônio cultural, editora-chefe da revista Escritas do Tempo. Isso. É isso, essa é a Dalila. O Inácio Boto, mestre em Turismo e Cultura pela UFF, historiador e turismólogo, autor do livro História e Turismo, Um Olhar sobre Juiz de Fora, de 1900 a 1930, e criador de conteúdo sobre memória da cidade, não é isso? Isso mesmo. E o Salso, que é tecnólogo e pós-graduado em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, presidente da Associação Alemã de Juiz de Fora, atua em diversos conselhos de turismo e de cultura também, e tem a forte ligação com instituições de memória e genealogia. A gente podia falar um pouco sobre isso, desse legado alemão na cidade, aproveitando que a festa está bem fresquinha ainda, né, para a gente relembrar que é uma festa muito aguardada e muito celebrada na cidade. Muito importante isso, né, Salso? Eu acho que a presença alemã em Juiz de Fora, ela se deu ainda na origem da cidade. Então eu acho que isso tem contribuído, né, bastante para que nós possamos consolidar essa presença, né, que não é alemã mais, né, até porque quando os nossos antepassados decidiram sair da Europa, da Alemanha, há 167 anos atrás, eles abriram mão, né, das suas raízes para construir uma nova vida num novo continente, num novo país, e chegaram até Minas Gerais, chegaram a Juiz de Fora, aqui constituíram a colônia alemã Dom Pedro II, foram aproximadamente 1.200 imigrantes, né? Tenho gostado muito de registrar, né, que a gente sempre fala o imigrante na figura masculina, mas a gente esquece que o imigrante é o homem, a mulher, o idoso, a criança, são núcleos familiares inteiros que empreendem essa grande jornada, né, de mudarem, né, de construírem uma nova vida. E fazer isso há 167 anos atrás, Luizmar, com certeza absoluta não foi uma tarefa fácil. Como ainda hoje, no nosso tempo, né, em 2025, continua não sendo. E as motivações, né, são sempre muito desafiadoras, né? Para não dizer trágicas, né? O contexto do mundo vai mudando, mas as motivações para as pessoas migrarem, ainda continuam sendo as mesmas. Então eu acho que Juiz de Fora
teve a participação, né, de vários grupos étnicos, né, e também teve a nossa, da presença alemã, né, e acho que isso fez com que a gente conseguisse consolidar, né, a identidade da nossa cidade, formar, né, essa Manchester mineira, essa princesinha de Minas, e acho que esse conjunto nos favoreceu. Esse contexto que você fala dessa miscelânea cultural, né, e também de etnias, né, a gente traz isso muito rico em Juiz de Fora. Você tem um trabalho muito voltado, né, para a questão do afro-brasileiro, dessa cultura. E eu tive há pouco tempo aqui, recente, com o Alexandre Maestrini, que está lançando recentemente, vai lançar, né, o Nossas Riquezas Pretas de Juiz de Fora, e ele fez um comparativo interessante. São 1.200 imigrantes alemães, e naquela época já tinha mais de 20 mil imigrantes africanos aqui em Juiz de Fora. Você podia falar um pouco também dessa riqueza aqui na cidade? Sim, eu acho que é interessante, né, o contexto da imigração alemã germânica, né, para usar um termo mais abrangente, a gente sabe das questões culturais. Ela está intrinsecamente ligada ao projeto de branqueamento do Brasil, né? A gente teve políticas de branqueamento do Brasil pelo menos desde 1850, que é mais ou menos quando os imigrantes chegam aqui, né? E a fixação desses imigrantes, né, foi exatamente em cidades onde havia um grande contingente de pessoas que foram sequestradas da sua terra, trazidas para fazer, né, para trabalhar de modo escravo no Brasil, né, nas cafeiculturas, que é o caso de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora acumulou uma riqueza, né, as elites, os grandes empresários que a gente tem aqui, acumularam uma riqueza muito devido à cafeicultura, de famílias que já vinham, né, de fazendeiros. Então, se a gente tem, né, essa alcunha depois, né, que vai ser a Manchester mineira, ali já na beiradinha do século, muito se deu por conta desse capital acumulado que essas famílias já tinham, né, que aí, depois desse momento que passa da cafeicultura, né, que há essa baixa, eles começam a investir de fato na industrialização. Algumas empresas vêm para cá, como o próprio Bernardo Mascarenhas, que quando fixa a fábrica dele aqui, né, a família dele já tinha outras empresas, né, e a fábrica, inclusive do Cedro, é uma fábrica muito antiga, de 1850, e nela se utilizava mão de obra escravizada. Então a gente tem uma história, né, que é muito complexa da região e que eu estudei, né, isso ao longo aí da minha trajetória acadêmica, tentando perceber como o racismo ele também impacta nas políticas de preservação do patrimônio, porque enquanto a gente tem, né, claro, a cultura alemã muito celebrada na cidade devido à imigração, né, essas pessoas que vieram para cá, que estavam numa situação muito difícil na Europa e que vieram para cá em busca dessa vida melhor. Eu lembro que quando eu era estagiária ainda da prefeitura, eu fiz os inventários ali do bairro Fábrica e eu conversei com várias famílias ali que contaram a sua história, né, da família, como que foi difícil a fixação, né, enfim. Mas que também, né, tem esse outro lado de uma política do próprio Estado brasileiro para que essas cidades de alguma forma se branqueassem, né. Então, se a gente tem uma imigração muito forte alemã, italiana aqui na cidade, está intrinsecamente ligada a esse grande contingente de escravizados que tinham aqui, depois libertos, né, que chegavam a 19, 20 mil pessoas, pelos dados que a gente tem da época. E tinha essa força braçal para sustentar o capital também, né? Exatamente. Então, a gente ouve, né, ao longo da história, foi construída, é claro, uma narrativa em torno disso, do branqueamento, para que outras perspectivas, né, não tão duras fossem contadas à população, enfim, criados esses elos, mas o que aconteceu, né, que de fato foi que o Brasil ele estava tentando branquear por conta das ideias, né, que se tinha na época de que a gente chama de racismo científico, que eles acreditavam que algumas pessoas eram mais propensas a algumas coisas do que outras, enfim. Então essa migração, né, ela veio muito na justificativa de que se precisavam de trabalhadores especializados, coisas do tipo, mas que na verdade, né, na documentação, no que os próprios intelectuais da época trabalhavam, diziam, iam nos congressos,
falar sobre essas ideias do Estado brasileiro, a gente tinha, na verdade, era uma tentativa de branquear essa grande população que nunca foi segredo para ninguém. A maior parte da população de Juiz de Fora sempre foi negra. E então, nem Jesus escapou desse embranqueamento, né? Exatamente. Nem o mestre escapou, né? Exatamente. Porque registros agora históricos, científicos têm mostrado que até pela região em que ele nasceu, dificilmente ele teria os traços que a gente conhece hoje. Sim. Né? E isso mostra também, né, vem consolidar esse seu estudo. Interessante, a gente começa a falar de Juiz de Fora, Salsi, e o Juiz Forano ele tem uma máxima de falar que o Juiz de Fora não tem nada. O Juiz de Fora não tem nada, o Juiz de Fora é difícil. Aí vem esse senhor aqui com um projeto que eu acho belíssimo, de visita guiada em Juiz de Fora. Eu escutei isso, mas por que visita guiada em Juiz de Fora? A gente tem tanta riqueza e o pessoal passa em frente e não sabe. Queria que você contasse um pouco desse projeto e já convidar o pessoal de casa naquela câmera que está ali. Como que faz para a gente ter uma visita guiada, para chamar um grupo para você fazer esse trabalho? Pois é, esse projeto ele surge a partir... Eu não sou de Juiz de Fora, venho para cá para estudar e a partir disso, desde o início da faculdade, eu sempre escutei. Juiz de Fora não tem nada para fazer. E metade da minha sala, a gente é de fora. E a gente tinha coisa para fazer todo final de semana. Quando a gente não voltava para casa da mãe, avó, a gente estava aqui fazendo alguma coisa. E as pessoas daqui não tem nada. E foi a partir disso, também trabalhando com grupos de turistas aqui na cidade, que esse ano eu comecei a trabalhar na valorização da história, contando as curiosidades dos espaços e também fazendo esses passeios guiados no centro da cidade. E a gente está falando só de uma região central que tem uma história riquíssima, mas quando a gente para pensar em Juiz de Fora, o município, a gente tem muitas possibilidades. É incrível. É uma riqueza patrimonial, uma riqueza cultural. E a gente tem, por exemplo, não é só o Museu Mariano Procópio, né? Tem a Estrada Real, tem várias. Eu falo que Juiz de Fora ela foi fundamental em vários episódios históricos nacionais. Juiz de Fora está apresentado em vários momentos ali, né? Agora, voltando, você falou de todos os locais ali, área central, mas, por exemplo, a riqueza do bairro Borboleta. Queria que você destacasse que é um bairro que ele tem uma particularidade. E uma coisa que eu achava assim, aí vem a questão do saudosismo, não quero entrar nesse saudosismo, porque não é essa a intenção. Mas antigamente, quando a festa alemã acontecia no bairro, uma coisa que eu achava muito interessante é que as famílias colocavam sobrenomes ali, você ia conhecendo um pouco de cada um ali, e eles guardam essa memória, eles têm o prazer de compartilhar, né? É muito interessante, né? Fala um pouquinho do Borboleta para a turma aí. Bem, eu sou nascido, criado, residente e hoje crio a minha filha na minha comunidade. Então isso é só para vocês terem ideia do meu sentimento de pertencimento. E eu sou apenas dos aproximadamente 15 mil habitantes da nossa comunidade. Hoje Borboleta, como uma ex-colônia alemã, né, assumiu esse protagonismo, né, desse trabalho de resgate e preservação da cultura alemã, da cultura teuto-brasileira, da cultura teuto-mineira, né? E desse orgulho que a gente carrega das nossas raízes, né? E a Borboleta, eu tenho gostado de frisar sempre, Luizmar, professora Dalila, Inácio, que nós somos, né, uma comunidade que a gente comemora, que a gente celebra a cultura alemã todos os dias. A festa alemã não é para nós apenas um momento de alegria e de compartilhamento dos nossos hábitos e costumes. É algo muito maior, é algo que está muito além de apenas uma celebração. A festa alemã para nós é uma causa. E qual que é essa causa? É o nosso trabalho de resgate e preservação da cultura alemã, da identidade alemã, né, dessa contribuição que os alemães deram para a cidade, né? A gente gosta de contar essa história. Quando o Inácio passeia pela cidade, né, em algum momento ele vai encontrar uma contribuição deixada pela colônia alemã de Juiz de Fora. Foram várias.
né? Podemos citar vários empreendimentos industriais, vários empreendimentos comerciais, educacionais, culturais, né? Que estão aí registradas, né? Nos livros de história e na nossa memória ainda. Agora há pouco, vindo para cá, eu passei pela Fábrica de Doce Brasil. Mas quem é a Fábrica de Doce Brasil? É a antiga Fábrica de Doce Germânia, fundada por uma família de origem alemã, que são os Stigert, né? E por que a gente acha na Fábrica de Doce Brasil o pão alemão? As pessoas às vezes não se dão conta desses detalhes, né? Por isso que é importante o trabalho do Inácio. Por isso que é importante o trabalho da academia, para nos mostrar os caminhos, né, da nossa história, né? Por mais que a gente saiba, professora, né, que existiu uma política de branqueamento da população, mas essa não foi a motivação que trouxe os nossos antepassados. A motivação que trouxe os nossos antepassados foi a superação das dificuldades, né? Porque o contexto da Europa na metade do século XIX não era fácil. As guerras napoleônicas, as perseguições religiosas, né? Então, quando nossos antepassados chegaram em Juiz de Fora, se instalaram na colônia alemã Dom Pedro II, né, que abrangia o bairro Fábrica, como a senhora citou, o bairro São Pedro, e só posteriormente, né, o terceiro núcleo habitacional, que é a colônia do Meio, atual bairro Borboleta, né, surge. A nossa adaptação, né, com o clima, com a religião, com o idioma. Imagina, 1.200 pessoas chegando em 1858 em Juiz de Fora, falando alemão, né? Como a senhora mesmo ponderou, né? Eram povos de língua alemã. A gente sempre fala o alemão achando que é a Alemanha, mas nossos antepassados também vieram da Áustria, de parte da Bélgica, de Luxemburgo, da Suíça, né? Então essa diversidade cultural toda se estabeleceu, né? E ao longo de todo esse tempo, né, nós não somos mais alemães nem austríacos, né? Somos brasileiros, somos mineiros, né? Tenho gostado sempre de dizer, nós somos alemães uai, né? Assim a gente tem gostado de se apresentar, né? E a nossa festa alemã tem esse papel de ser de marcar, né, na memória da cidade que aqui também, né, houve essa contribuição, né, dos povos de origem germânica, né, e é claro que tem uma parte da história que a gente também não se orgulha, né, mas que se refletiu em nós também, né. Então a gente tem aí a primeira e segunda grande guerra mundial, né. Esses dois conflitos trouxeram reflexos para nós, né. Então muitos sobrenomes mudaram, foram abrasileirados. Muitos estabelecimentos industriais e comerciais mudaram seus nomes também, né? Alguns deles foram, inclusive, apedrejados, né? Alguns dos nossos antepassados, né? Agora, recente, estou falando de 80 anos atrás, né? 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Foram presos porque falavam o idioma alemão. A língua alemã foi proibida. Então, é muita superação. E hoje eu acho que a festa alemã, enquanto um momento de celebração, traz para a gente esse papel, né? Essa mensagem, né? De que nós temos uma raiz, mas nós sabemos quem nós somos hoje. E temos orgulho disso. Então, como eu disse, somos brasileiros, somos mineiros, somos juiz-foranos, né? E devemos... Alemães uai, isso mesmo. Comecinho do programa, antes aqui nos bastidores, que eu acho que a melhor parte são os bastidores, né? A gente foi agraciado aqui com o livro do Salcio, As Cervejarias de Imigrantes Alemães e Teuto-Brasileiros em Juiz de Fora, Pioneirismo da Produção Cervejeira em Minas Gerais. Você podia destacar um pouquinho do livro, falar um pouquinho dessa riqueza e falar sobre cerveja, né? É realmente um produto que tem essa marca juiz-forana também, né? O livro é um registro, né, escrito a 4 mãos pela Jaqueline Duque de Moraes Lisboa e por mim, coincidentemente, a minha esposa, né? Então a gente acaba trazendo todo mundo, né, envolvendo todo mundo, né? E o livro ele tem esse papel, né, de contar, né, justamente a origem, né, da produção cervejeira em Minas Gerais,
que é dentro da colônia alemã de Juiz de Fora, né? É na colônia de cima, atual bairro São Pedro, né? Mas além desse pioneirismo, nós tivemos outras 8 cervejarias, estão somando 9 cervejarias fundadas por imigrantes alemães e por descendentes, né? Que teve de 1861, quando surge a primeira cervejaria, até a década de 30, 1940, né, um papel muito importante na produção cervejeira, não só de Juiz de Fora e região de Minas, como no Brasil, né? Então teve alguns momentos, né, muito importantes. Eu gosto sempre de lembrar de um que eu acho muito significativo, que aquela famosa festa da Ilha Fiscal, né, que antecedeu ali a proclamação da República, o último baile, né, Inácio? Ela foi regada com uma cerveja de Juiz de Fora. Olha, a cervejaria José Vaz, né? Então, um momento histórico, né? Algo que nós devemos nos orgulhar também, por mais que tenha sido um momento desafiador para a história do país, né? Sair do modelo monárquico, né? Para a república, mas eu acho que para Juiz de Fora ter a nossa cerveja nesse pequeno momento histórico é muito significativo. Né? E ela é referência nacionalmente, né? Exatamente. E tem um projeto que eu acredito que seja um projeto que tem dado muito resultado, ele tem até aumentado, que é a Praça Cervejeira, né? Sim. Esses movimentos também, eles ajudam muito a cultivar esse sentimento de você conhecer um pouco mais da cidade, um pouco mais da história, e tem atraído também turistas para cá, né, Dalila? Sim. Só um parênteses, né, que eu estava ouvindo ele falar, e aí tem pontos, né, e eu acho que o trabalho do Inácio conversa muito com isso. Tem pontos na cidade que não são, teoricamente, um ponto turístico, mas são pontos de afetividade para a comunidade, né. Enquanto você falava do Borboleta, lembrei que quando eu era estagiária do Departamento de Memória, eu fiz o dossiê da casa do Júlio Menini, que hoje está em ruínas, mas que é um ponto muito importante para o bairro e que foi escola e foi comércio. E quando o Júlio Menini estava, né, no comando ainda, ele estava vivo, ali ele conseguiu produzir energia elétrica com aquela água que caía ali atrás, né, tinha outra força. E é muito interessante, né, que Juiz de Fora, ela é uma cidade carregada com muitas histórias, é muito complexa. Juiz de Fora está no meio de muitos entrelaces nacionais, né, e também estaduais. Se pensar que Juiz de Fora também, quase na virada do século, disputou para ser capital mineira, e aí também muito do apelido de Manchester Mineira vem, inclusive, né, de tentar, né, ressaltar o caráter republicano da cidade, industrial, que estava feito ao progresso, né, como eles diziam na época. Então é muito interessante como Juiz de Fora consegue mobilizar suas histórias e poder produzir, né, conteúdos de turismo, lazer, como a Praça Cervejeira, que agora voltou, né, a ocupação de espaços públicos. Eu acho que também é muito interessante, conversa com o trabalho do Inácio, que às vezes a gente fica tão preso a locais de lazer, que são locais fechados, tipo shopping, né? Hoje os cinemas são todos em shopping, a gente perdeu todos os cinemas de rua, mas o trabalho tipo do Inácio mostra que a gente pode voltar a ocupar a rua, né? A festa alemã também acontecia, não sei se ainda acontece, que estava no shopping, agora né? Está no shopping. Está no shopping, mas por muito tempo foi na rua também. Então acho que esse caráter também da gente poder utilizar a cultura, o patrimônio e a história para ocupar as ruas da cidade é muito positivo. E o pessoal, como é que faz para participar do projeto? Que você falou, mas não explicou. Ué. Pois é só acompanha minha página. Você não vai deixar o spoiler? No Instagram, né? @Inácio Boto, a gente sempre divulga por lá. Eu faço esses passeios com uma amiga minha, Pamela, também, que é guia de turismo. Manda um abraço para a Pamela aí. Pois é. Tchau, Pamela. Tchau, foi ótimo. Mas o que eu falo sempre nos passeios é que a Dalila também, a gente veio de uma formação da universidade onde as histórias que não estão nos livros de história, elas estão começando a ser contadas, começando a ser pesquisadas. Muitas pessoas acham, nossa, por que você vai pesquisar sobre a história do turismo da cidade de 1900 a 1930? É no início do século XX. A Dalila está aqui, ela é a editora do meu livro, então ela também acompanhou um pouco dessa história, desse levantamento que eu fiz, não só nos arquivos aqui da cidade, mas
Rio de Janeiro, primeira cidade a ter energia elétrica, a estrada na indústria, ligando Petrópolis a Juiz de Fora, construída pelos os imigrantes germânicos, alemães, mão de obra escrava também, que a gente teve muito nas fazendas aí do Rio de Janeiro. A gente está começando a trazer essas histórias, essas pessoas, né? Também, Juiz de Fora tem os sírios, tem os portugueses, comunidade italiana, libaneses. Então Chinês, a gente tem... né? Exatamente, a gente tem essa miscelânea aí de culturas que são pessoas, né? Meu avô saiu da Itália, veio para cá, sem também conhecer nada, construir a vida dele aqui. E a partir disso a gente vem aí trabalhando no resgate dessas histórias, né? A gente passa em frente a um prédio, a gente passa em frente a uma rua. Quem foi Lindolfo Gomes? Quem foi? Por que tem a Rua dos Artistas? Por que tem, né? Exatamente. Então eu vou passando nos lugares e eu me pergunto, se tem esse nome, se tem essa homenagem à sua pessoa, foi alguém importante. Ao mesmo tempo também tem as outras pessoas aí que fizeram parte do cotidiano e não estão aí nas praças, nas ruas, nos livros de histórias, e que agora a gente começa também a ter esse resgate dessas histórias. E a gente precisa registrar isso porque fica muito na oralidade, né? Antigamente era tudo muito contado, mas aí depois aquela matriarca, né, ou patriarca deixava a gente, ia para um outro plano, e aquela história muitas vezes também era perdida, a gente não tinha esse registro histórico. Por isso que é importante a gente ter sempre esse viés de pesquisa, incentivar também a produção de livros, incentivar as nossas crianças, porque hoje a internet, apesar de você ter uma facilidade enorme de pesquisa, não se pesquisa tanto, né? Você imagina você você estava na 5ª série, na 6ª série, com a facilidade que a garotada tem hoje de acesso à informação, com informática, né? Seria muito mais fácil para a gente. Mas eu acho que essa dificuldade também de você ter que se dedicar e ter que também ter um esforço maior, deixa tudo um pouco mais gostoso também, né? Fala a verdade. Você acha que eu estou falando demais? Eu gosto muito da pesquisa, né? também Então gosto. eu sou suspeita para falar que eu gosto de ir atrás, isso desde muito nova, e gosto muito de história. Então a vida do historiador é pesquisar, né? A gente fica em arquivo e fica buscando por essas informações. Você vai muito no Murilo Mendes? Murilo Mendes, mas eu fico muito lá na Funalfa também, que tem um acervo lá muito legal. E aqui em Juiz de Fora, né, é um campo riquíssimo, porque a gente tem vários arquivos, a gente tem o arquivo da universidade, o arquivo da prefeitura, que tem tanto material legal, né, que a universidade não dá conta de estudar tudo, porque é muita coisa. É muita coisa. A gente tem um prédio só para o arquivo da municipal. Eu estudava na escola normal e a minha referência de estudo ali era o Murilo Mendes, né? A Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal. Aí eu fazia um grupo de estudo e a gente marcava lá e ficava ali. Eu ficava doido para aquele negócio acabar, para eu ir lá no sessão de jornal para ver aquelas notícias antigas, aquele temporal de 1950, como é que acabou com tudo. É tão gostoso, né? E hoje eu vejo que às vezes o jovem não tem essa... E além dos acervos, né, públicos, né, organizados, né, tem uma fonte de pesquisa que eu acho fantástica também, que são os acervos particulares. Né? Exatamente. Então, por exemplo, na nossa comunidade do Borboleta, é muito comum a gente chegar numa casa, né, e encontrar fotografias antigas, documentos antigos, né, e acho que são acervos que às vezes ainda não são acessíveis a todos, né? Mas que contam muita história. A minha própria influência particular, né? Do meu interesse pela genealogia, pelas minhas raízes, começou justamente pelos acervos particulares, né? Na minha família, né, das famílias que estavam em volta, né, da nossa comunidade mesmo. Então acho que ainda temos muita história para contar, ainda temos muitos lugares para ressignificar, né, ressignificar. Juiz de Fora é multicultural. Acho que isso é um diferencial muito grande, né, para nós hoje.
enquanto pesquisadores, enquanto historiadores, né? Enquanto pessoas apaixonadas pela história, apaixonadas pela nossa cidade. Acho que o trabalho, né, de cada um de nós, somados, né, faz com que a nossa cidade realmente tenha, para o futuro, né, considerando que Juiz de Fora entende como um potencial, né, a sua história com o surgimento aí, né, com a oficialização, né, desse núcleo histórico central da cidade, mas a periferia também é muito rica, né? Nós temos as nossas regiões, né, rurais, né, os nossos distritos, né, até mais antigos do que o nosso núcleo urbano, né? Então, assim, eu acho que a viagem continua, a construção da história continua, né? E acho que nós temos um papel muito importante hoje, né, de ressignificar todos esses espaços, né? Nós temos na história de Juiz de Fora, né, ainda muito a contar. Eu vejo isso, eu estava comentando com eles um pouco antes. Você vai em alguma cidade histórica, você vai em Tiradentes, você vai em Paraty, você vai em Itaipava, Petrópolis. Você chega para um comerciante, você pergunta, esse casarão? Não, esse casarão aqui passou Dom Pedro e fala tudo certinho, né? E você pergunta para o Juiz de Fora, às vezes uma coisa... Você fala assim, e o Cine Teatro Central? A importância do Cine Teatro Central. Fala, lá tem muito show, né? E pronto. Não é tão aprofundado. Você também percebe isso, essa superficialidade? Uma das coisas que mais eu vejo nas redes sociais é... Nossa, passo aqui todo dia, não conhecia. Por que você vai contar a história de teatro vazio? Esse foi um vídeo que eu fiz do Cine Teatro, falando sobre as pinturas, as curiosidades, e muitas pessoas comentando isso. Para que eu vou ir no teatro? Mas muitos não entendem a importância. É um dos 10 teatros mais bonitos do Brasil. Vários artistas ressaltam os mais lindos. Clara Nunes, Milton Nascimento foram descobertos aqui nos festivais de música popular brasileira em pleno ditadura militar, e acontecia aqui em Juiz de Fora. Revelar muitos artistas numa época onde a cultura no Brasil não era valorizada, né? A gente tem uma série de perseguições, né? A cidade também tem uma história muito ligada a esse período da história, mas esses artistas hoje são cânones da nossa música, foram descobertos aqui em Juiz de Fora. Compositores também, como Mamão, exatamente, são da cidade. E aí a gente tem, como o Salso falou, vários núcleos, né? A própria abertura do Caminho Novo, os povos indígenas da região, o Núcleo Benfica, Morro da Boiada, Santa Terezinha. A gente fala do centro da cidade, mas muitas pessoas acham que o Juiz de Fora nasce daqui do centro. Não, mas aqui no centro, eu falo aquilo porque a gente está na região central, aqui era uma área de várzea, era uma área, uma terra improdutiva. Improdutiva para quê? Para plantio do café. Então isso daqui tudo era mato. Mato, água, pântano. O próprio bairro Bom Pastor, né, que era um pântano, né, era uma lagoa. Lamaçal. Lamaçal, né? Exatamente. E hoje é a área mais nobre, uma das mais nobres de Juiz de Fora. Então a gente vê essas transformações. Você está vendo que eu estou estudando também, né? Então a gente tem essas histórias, né, essas famílias que foram pioneiras na cidade, né, depois da construção da abertura da indústria. Os germânicos fundaram comércios muito importantes para a cidade, né? A gente tem a festa alemã, que é um principal produto turístico da cidade. Então, quando a gente fala de festa, festival, de resgate da cultura, a gente fala da festa alemã, mas também tem vários outros festivais que atraem muitos turistas. O turismo de eventos em Juiz de Fora é muito forte, né? Muito. Pela localidade, né? Pela proximidade, pela rede hoteleira, que é muito boa. A cidade tem uma facilidade de acesso muito grande e tem uma riqueza também. A gente consegue atender, eu fiquei conversando com algumas pessoas trabalhando com o evento, a pessoa fala que você tem um custo de vida muito bom, não tão alto, e você tem, por exemplo, uma riqueza, você tem uma entrega, a cidade ela oferece muito mais do que grandes cidades
da capital, do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, que você vai ter ali um evento, mas é tudo muito pobre, muito cimento às vezes, né? A gente de fora tem muita coisa para oferecer. Verdade, tem os parques, né? Eu acho que Parque da Lajinha. Juiz de Fora oferece uma experiência de cidade grande, mas que você pode fazer as coisas a pé. Você pode pegar um ônibus e você chega no lugar, né? Isso é muito interessante aqui na cidade. O Parque da Lajinha, tem o parque do próprio Museu Mariano Procópio. Então, acho que explorar... Jardim Botânico, que é incrível, né? Tem salas de exposição... Então, acho que quanto mais a gente conseguir divulgar isso para a população também conhecer, porque às vezes fica muito nichado. Isso acontece, né? Mas é importante que a cidade se interesse em divulgar. E eu acho que a população, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que a população de fora até gosta muito da história, só que são tantas histórias, são tantas complexidades que às vezes vai se perdendo, né? Mas é uma cidade interessada em conhecer a sua história. E assim, eu estava comentando um pouco, a Sabrina, minha esposa, ela espera quantos dias para a festa alemã, né? Ela conta os dias. E aí ela tem um período ali que ela tem um trabalho muito voltado para assessoria política e ela recebe muitas pessoas de fora da cidade. E o primeiro lugar que ela leva, porque coincide com o calendário, é a festa alemã. Aí ela vai no primeiro dia, ela tem que ir em todos. Eu acho que ela faz proposital. Olha, certeza, hein? Eu acho que ela faz. E o pessoal vem para a festa alemã e eles ficam assim, nossa, que festa bacana, que não sei o quê. E o pessoal às vezes, né, chega e você começa a falar da festa, a pessoa, não é nada disso não, né? Isso não é nada. Quando chega, vamos embora agora, não vou embora não, quero ver mais uma dança. Que a dança conta muito a história das fábricas, né? É interessante, né, como vai aquelas danças lá, do pessoal dançando, tem muito ali da parte operacional mesmo, operários. O folclore, de uma forma geral, ele transmite, né, todas essas singularidades. Então, a dança folclórica alemã, né, assim como a dança folclórica, né, de qualquer etnia, né, de qualquer parte do mundo, né, tem esse papel. Ela tem esses recortes, né? Então tem danças que falam de uma profissão, tem danças que falam de uma região, tem danças que falam de uma religião, né? Então não somente a dança, como os trajes folclóricos trazem essa diversidade cultural de cada país, né? E a dança folclórica germânica não é diferente, né? Quando você diz, Luizmar, que o setembro, né, que é o setembro alemão, né, que é quando acontece a festa alemã, que a gente tem esse marco das celebrações da presença alemã em Juiz de Fora, isso nos orgulha muito, né, de saber que as pessoas se sentem bem na festa alemã, que as famílias, que as pessoas são acolhidas, né, e ver toda essa diversidade cultural presente na festa alemã também é algo que nos alegra muito. Em 2024, eu ainda não tenho os números, né, de 2025, que a festa terminou há pouco mais de 15 dias, né? Quase 15 dias, né? Não completou 15 dias que a festa alemã de 2025 aconteceu, mas os números de 2024 são muito significativos. Então, passaram pela festa alemã de 2024 mais de 100 mil pessoas, de mais de 120 cidades e 9 estados brasileiros. Esse ano, além de todas essas cidades e estados brasileiros, né, nós também recebemos visitantes das colônias alemãs da América Latina, porque nós sediamos o 20º CAU, né, cujo Museu Mariano Procópio foi o primeiro anfitrião, né, desse grupo. Ficamos muito felizes, né, de estarmos no Museu Mariano Procópio, que é o principal equipamento cultural de Juiz de Fora. O Museu Mariano Procópio é muito importante para Juiz de Fora, para Minas, sendo o primeiro museu de Minas, inclusive, e para a história do Brasil, né, considerando o acervo, né, e toda aquela riqueza, né, de temas que o museu traz a partir do seu acervo. Então nós recebemos visitantes de 8 países, né, da América Latina, além da Alemanha e de Portugal, né, que estiveram conosco nesse encontro para poder contar essa experiência, né, da contribuição e da presença alemã na América Latina a partir do século XIX. Então, a festa alemã, ela é
é um patrimônio da cidade, inclusive, né? É importante a gente registrar que a cidade já reconheceu... patrimônio material? A cidade já reconheceu a festa alemã como um bem imaterial, né? O pão também, né? O pão alemão também é um patrimônio. Então você fala assim, qual que é o produto de Juiz de Fora? Podemos dizer que um dos produtos culturais é o pão alemão, né? E o legal é que todos os dias, né, ao longo de todo o ano, né, você encontra o pão alemão lá no Borboleta. Você encontra cerveja, você encontra o strudel, você encontra as plaquinhas que você citou, né, ainda estão lá nas paredes das casas, né? E a gente está preparando, né, uma rota germânica mineira, né? O Caminho da Colônia, que é um projeto, né, que a gente está colocando ao longo de todo o acesso, né, pelo Vale do Democrata, Vale do Ipê, o caminho até chegar ao Borboleta, placas, né, com referências históricas para as pessoas saberem que elas estão chegando na colônia alemã de Juiz de Fora. Tá? Nós também estamos lá com uma escultura pronta, uma homenagem à família imigrante, né? Então a escultura está pronta, né? E queremos também, vou aproveitar aqui, né? Logo na entrada do bairro, na Praça do Imigrante, na rotatória, na Praça do Imigrante Alemão. Então, isso são várias ações que, somadas, nós queremos criar essa rota germânica mineira, esse caminho da colônia, com placas turísticas, né? Com placas turísticas, onde as pessoas vão ser recebidas na comunidade já por uma família de imigrantes alemães, que é essa escultura que foi feita por mãos, né, de um artesão do norte de Minas, da cidade de Janaúba, né? Então carrega toda uma mineiridade ali na escultura, mas transmitindo essa presença alemã a partir dessa representação, né, dessa escultura, que será somada ainda à Casa de Contos e do Colono Alemão. Tá? Então tudo isso nós iremos inaugurar, né, ou entregar para a cidade no domingo 19 de outubro, que é a data precisa de quando aconteceu a primeira Oktoberfest em Minas Gerais, que é a primeira festa alemã de Juiz de Fora. Então quero aproveitar, né, a oportunidade, o Ismar, professora Dalila, professor Inácio, né, para convidar toda a cidade novamente para estar conosco nesse domingo 19 de outubro, na nossa comunidade do bairro Borboleta, o bairro alemão de Juiz de Fora, para nós iniciarmos esse projeto, que é cheio de desafios. Porque quando a gente fala de turismo, né, e a gente está vivendo um momento especial para o turismo, acredito que a professora Dalila e o Inácio, talvez você, Luizmar, concorde comigo, um momento especial. É a segunda gestão pública municipal que a gente tem uma pasta dedicada ao turismo. Então isso já é muito significativo. Setur? A nossa Setur, exatamente. Porque o turismo sempre foi tratado como uma nomenclatura, né, em outras pastas, né? Mas a gestão atual tem dedicado uma atenção especial para o turismo da cidade. Eu fiquei feliz, né? Você falando disso. Eu estava num evento que nem era um evento de Juiz de Fora, em que foi apresentada a Juiz de Fora foi apresentado nesse evento, num telão, com um convite que foi promovido pela Secretaria de Turismo, fazendo a propaganda, venha para o Juiz de Fora, as riquezas de Juiz de Fora. E o evento não era de Juiz de Fora. Eu fiquei, nossa, eu sou de Juiz de Fora. Bom. Isso é legal quando você está fora da cidade e vê as pessoas falando bem, vendendo a nossa cidade, vendendo no sentido de querer atrair as pessoas para mostrar aquilo que a gente tem de melhor, né? Agora, existem desafios. Investimento. Então, foram 12 dias de festa alemã, foram 12 dias de celebração, uma estrutura montada com muito carinho, uma decoração realmente pensada para que as pessoas pudessem se sentir realmente nessa pequena Alemanha mineira, né? Recebemos visitantes, né, de outras colônias alemãs, né, do Espírito Santo, do Rio, de São Paulo, dos estados do Sul, né? Assim como recebemos visitantes de outros países, como você tem aqui agora, mas o desafio de investimento ainda é muito grande. Então, toda essa estrutura montada, né, da festa alemã, nós temos apenas 8% de recurso público. Isso é muito desafiador,
porque cada vez mais, né, as exigências têm se tornado maiores. De segurança, né, inclusive. De segurança, inclusive, Exatamente. né? Isso é algo que a gente sempre levou muito a sério, né, porque, considerando o perfil do nosso público da festa alemã, né, famílias, idosos, crianças, então segurança é algo que não se negocia, né? A estrutura é toda dentro do que a legislação exige, seja municipal, a estadual ou federal mesmo, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Então, acho que para o setor de turismo, né, para nós que pensamos o turismo, né, para nós que pensamos os espaços históricos como espaços, né, de turismo, é muito importante e necessário que se faça investimento. E investimento é algo que a cultura, a história e o turismo se ressentem muito, né? E para a gente pensar no futuro, é necessário fazer investimento. Aí eu sei que o Denis Arantes Carvalho, ele é secretário executivo no SAMU, e fala: recurso não cai com a chuva e não vem com o vento. Né? Muito bem. E aí, a gente precisa mesmo. É investimento, é retorno para a cidade, porque isso tem um impacto econômico na cidade gigante. A festa alemã, nesse período, como o Rainbow Fest, né, também traz esse impacto econômico, o Minas Láctea também traz esse impacto econômico. A gente está falando muito de alguns números interessantes, mas a gente também tem que destacar a participação feminina nessa história. Eu deixaria muito aberto para você, se você quiser contar uma história de uma mulher que você acredita que seja tão relevante e que mereça ser destacada, ou falar da participação como um todo, porque a gente precisa destacar a mulher. Olha, eu acho que, só complementando, né, o turismo é um braço fundamental para a preservação, né, porque ele pode atuar tanto na destruição, como a gente vê em tantas cidades, né, o turismo predatório, mas o turismo, né, quando ele é utilizado de forma tão positiva, né, igual está em outro evento, em outra cidade, isso é muito positivo também para a conservação do patrimônio da cidade, né, porque a valorização, a afetividade da comunidade local e externa é que faz o patrimônio realmente, né, permanecer ao longo do tempo. A participação feminina e de outros grupos minoritários, né, politicamente minoritários, é muito importante, porque desfoca, né, de narrativas hegemônicas. A gente precisa, né, se a história ao longo do tempo sempre cumpriu, né, e aí a gente está falando aqui de narrativas oficiais, cumpriu o papel de criar barreiras para que alguns grupos acessassem alguns lugares, que dificultava o acesso. Quando a gente tem a participação de grupos como mulheres, a população LGBTQIAPN+, toda essa população vai criar novas rotas, vai criar novas narrativas, buscar por novas narrativas que efetivamente, né, valorizam ainda mais a cidade, porque é muito difícil também você valorizar uma cidade, uma cultura que você não se vê refletida nela. Então você vê toda uma cidade, uma narrativa montada, mas você olha para aquilo, não tem ressonância nenhuma, não tem ali onde você pegar a afetividade. Muitas vezes acontece até da cidade ser hostil a essa população. Então, quando a gente tem a participação com segurança, né, se a gente está pensando nas mulheres saindo à noite, a gente tem que ter toda uma estrutura, né, que pensa para essa população não sofrer nenhum tipo de violência na rua. Porque quando a gente fala de grupos minoritários, a gente está falando efetivamente de alguém que pode sofrer uma violência, alguma coisa. Então, quando a gente tem um patrimônio, um turismo voltado, preocupado, e aí é muito importante que essas pessoas estejam na gestão também, porque elas vão conseguir pensar, se colocar naquele lugar, a gente tem uma afetividade mais forte na cidade. As pessoas se sentem seguras e se sentem refletidas naquilo que está sendo promovido pelo poder público. Então é fundamental, assim. Claro, aqui na cidade, uma personagem, né, que a gente sempre tem que ressaltar é a própria Rosa Cabinda, que foi essa mulher historicamente aí que lutou pela sua liberdade nos tribunais, frente ali à pessoa que a escravizou, que foi o Alfred. Então hoje a gente vê, né, ela ganhando nomes de rua, nome do viaduto, e isso é muito importante, porque uma parcela da população também se vê representada agora nas ruas da cidade, nesse patrimônio e nessa narrativa que é tão complexa, mas que precisa, né, em algum momento abarcar toda essa população que aqui vive, né, e se vê refletida.
A gente falou muita coisa e não falou do potencial estudantil que a cidade tem também, Exatamente. que é relevante demais, né? Sim, e Juiz de Fora. O Inácio veio de fora, eu também vim, eu sou de Ubá. E grande parte, né, dos nossos colegas de turma vem de outras cidades, vem do Rio, vem de locais que têm universidades, mas preferem Juiz de Fora exatamente pela qualidade de vida, que aqui você consegue ter acesso à cultura, ao lazer de forma mais fácil do que numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Exatamente. E quando a gente pensa na potencialidade da cidade, a gente está falando aí de mais de 15 museus e centros de memória, de preservação, toda parte de parques da área natural. A gente vai ter em breve o Parque Estadual aqui dentro da cidade. A gente tem um jardim botânico, a gente tem um Parque da Lajinha, um parque municipal, que são espaços de lazer, de cultura. Todos os nossos atrativos, museus, espaços de memória são de graça, a pessoa não paga nada. Diferentemente de Rio, São Paulo, que você paga para ir nos museus, aqui não. E atualmente a gente também tem uma política pública, né? Aí volta na importância do investimento na cultura, onde o domingo a família pode pegar um ônibus de graça e ir nesse espaço conhecer a história da cidade. Então, quando a gente fala de turismo, a gente está falando também, né, da história, da segurança, do investimento que precisa acontecer nesses espaços, né, nos vários projetos, nas várias iniciativas. Hoje na cidade a gente tem aí, muitos editais importantes, como o Murilão, Lei Murilo Mendes, o edital de projetos turísticos, né? A gente fomenta projetos turísticos na cidade. Então são iniciativas do poder público que são caracterizados como investimento também, né? Além dos editais estaduais, federais. Mas o que acontece também é que hoje as pessoas não sabem procurar aonde investir, né, esses editais, apesar de a gente ter a facilidade do celular, a gente não fica sabendo de tudo que acontece na cidade. Ao mesmo tempo que está acontecendo a festa alemã, do outro lado da cidade estava acontecendo um show, um festival de música. Então são várias opções para a pessoa, né, para o cidadão. Vou na festa alemã, depois eu vou em tal lugar, né? São muitos eventos que acontecem simultaneamente na cidade. No Jardim Norte, como é o caso da festa alemã, mas no estádio municipal, o ginásio, aquela parte ali também acontece vários festivais, e fora os outros espaços aí espalhados pelo município, os torneios leiteiros também, que movimentam muito essa regionalização, né, pelos distritos. As pessoas vão nesses 12 distritos, né, participam dos torneios, dos shows. Então, a gente também está falando, é um jargão, né? A gente vai preservar aquilo que a gente vai conhecer. Né? A gente conhece, e a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a valorizar a história do lugar, as histórias das famílias, de quem faz parte, né, daquele espaço. É interessante. Desculpa. Não, eu ia citar um exemplo, mas... Pode citar. Não, eu ia falar que agora eu estou trabalhando num livro sobre a Folia de Reis aqui em Juiz de Fora. Legal. E é impressionante a quantidade de grupos que a gente tem na cidade e que existem há 15, 40 anos. A última semana eu conversei com um integrante e que ele está na folia, assim, vários grupos, ele está há mais de 45 anos. Então, desde em Santa criança... Luzia? Não, eu fui no Ipiranga e no Furtado. Então a gente tem bairros, e aí falando, né, dos territórios periféricos a esse centro comercial e político, a gente tem muita coisa acontecendo nos outros bairros. Essas famílias, né, do Furtado, do Ipiranga, toda aquela região, elas organizam há anos a Folia de Reis, famílias inteiras envolvidas. Eles têm festas também que acontecem para arrecadação, porque tem, né, esse problema de às vezes tem o edital, mas o acesso não é tão fácil, né? Então a gente precisa, né, pensar em políticas públicas com mais investimento para que vários grupos participem, mas ao mesmo tempo que sejam acessíveis, né? Que as pessoas consigam acessar de um celular, consigam ter um amparo na prefeitura para poder fazer, e muita coisa acontece na cidade. Eu ia comentar, eu passei 38 anos da minha vida sem conhecer o Museu Ferroviário. Eu sabia onde é que era, eu nunca tinha entrado. Até que teve um evento lá.
E eu fui convidado para esse evento. Aí tô lá, levei as crianças, era um evento infantil e teve um monte de brincadeira. E aí eu fui conhecer o Museu Ferroviário e é riquíssimo, é bonito, é interessante de você conhecer. E eu fiquei assim, poxa, 38 anos que eu demorei. Porque hoje eu tô com 39, né? Eu fui ano passado. E aí, realmente, às vezes tem alguns lugares em Juiz de Fora que você ainda não conheceu, né? E a gente tem uma rotina, sem querer, a gente frequenta o mesmo restaurante. Eu sou, assim, às vezes a Sabrina fala comigo, vai mudar um pouquinho, porque sem querer, você vai na rotina, na facilidade, né? Você passa nos mesmos lugares, você costuma visitar os mesmos locais. E fica a dica, né, para a gente seguir pessoas que tenham a caixa mais aberta para entender outros locais também, que a gente tem outros locais de fora para visitar também, né? E sendo o trem esse símbolo de Minas Gerais, né? Pois é. O trem, ele corta a cidade. Você me falando assim, eu fico mais vergonha ainda. Ele faz parte do nosso cotidiano e eu acho que é por isso, né, que causa a normalidade ali. O trem, ele faz parte da nossa imagem urbana, faz parte da nossa memória auditiva, porque a gente e até memória afetiva, ele, né? De várias partes da cidade, e às vezes a gente não vai até um museu conhecer, que é uma memória riquíssima, tem pessoas que trabalhavam, né, na estação, que a memória está lá, então assim, a gente tem que seguir páginas mesmo, tipo do Inácio, que promovem para a população conseguir conhecer e sempre, né, espaços gratuitos, então assim, totalmente democrático. Você desculpa a vergonha que eu passei? Tem que voltar lá mais vezes. Vou voltar, achei lindo. É um espaço muito gostoso, de verdade. Aí tomei um sorvete com as crianças lá. Nossa, assim, Juiz de Fora tem essa possibilidade, né, de você voltar para o simples, né, que é rico, que é muito gostoso, né? São muitos espaços, né? Museu Ferroviário, Museu Barão Procópio, Museu da República, o MAN, né? O Museu de Arte Marumê, o Centro de Ciências da Universidade, né? Enfim, o Crédito Real, Museu do Crédito Real, enfim, Planetário, né? Planetário, né? Museu da Academia. O SECOM, né? que é ali no antigo DCE, eles promovem até oficina de bordado. Então, assim, um espaço muito interessante de conhecer. Uma cidade muito diversa, multicultural, né? E a gente precisa se apropriar desses espaços, né? Enquanto moradores, né? Enquanto cidadãos, a gente precisa se apropriar. E depois que a gente conhece, Luizmar, a gente precisa multiplicar isso, né? Porque nós somos mineiros, seja de Ubá, Bicas ou de Juiz de Fora, nós somos desconfiados por natureza. Então a gente precisa romper, né, essa desconfiança nossa e entrar nesses espaços, precisamos nos apropriar deles, né, e multiplicá-los. Né? Cada um com a sua história, cada um com a sua singularidade, cada um com a sua particularidade, mas a gente precisa entender que eles são nossos, né? E como o Inácio mesmo ressaltou, né, são espaços públicos que não precisam de pagar para acessar, né? Que estão ali à nossa disposição, né? Até para a gente poder aumentar a nossa como se diz? O nosso repertório, né? Precisamos aumentar o nosso repertório. E interessante, eu estive, né, recebi aqui o Ayrton Soares, que tem um trabalho muito voltado para os bares, gastronomia, né, para gastronomia, e ele fez uma lista de alguns bares que eu nem conheço, nunca nem passei perto, e eu estou cumprindo. Eu estou indo, é questão religiosa, mas eu tenho ido, conhecido, e aí chego nos locais, e aí o pessoal viu o podcast. Aí fala, não é possível que você veio por causa do Ayrton. Eu falei, vim por causa do Ayrton. E a gente precisa replicar isso, replicar essa informação. Nossa, e como tem sido gostoso visitar alguns amigos, inclusive até assiste a TV Alterosa, aí eu vou lá, converso, abraço, faço foto, tão bom. Sim. É gostoso demais. Um memorial que abriu recentemente também é da Memória Negra, que está ali verdade, onde era a FUNALFO, né, no Paço Municipal, que também Dalila. Super acessível, que é um lugar também interessante de visitar. E em breve, né, se tudo correr de acordo com o que é o previsto, o Juiz de Fora deve receber o Memorial Tarcísio Delgado, né, prefeito Tarcísio Delgado, para também mostrar um pouco desse legado, né, que é um dos principais políticos, não só de Juiz de Fora, mas da Zona da Mata, né, foi um grande articulador, e que infelizmente nos deixou há pouco tempo. A gente vai caminhando para o final e eu gostaria, né, já agradecer a você pelo livro, muito obrigado, depois eu queria que você fizesse a dedicatória. Será um prazer.
E eu sempre peço aos convidados que deixem pra gente ou uma música, pode ser os três também, uma música, uma série ou filme e um livro que mais gostou. Vou pensar para vocês começar. Pode começar com você aí. Vamos começar com a música. A música? É. Um barril de chopp, eu vou beber sem parar. 2 barris de chopp e por aí vai. Barril de chopp, para poder lembrarmos da festa alemã, né? E tem a ver com o livro. E tem a ver com o livro, tem a ver com a colônia festa, alemã, né? Tem a ver com a colônia alemã. Um livro, eu vou falar sobre o Juiz de Fora, a Companhia na Indústria e os Alemães, de Louis José Stalin, que para nós, enquanto descendentes de alemães, é uma referência, porque foi o primeiro livro, né, escrito sobre a colônia alemã de Juiz de Fora. E o Louis José Stalin, ele é uma referência para nós na colônia, enquanto pesquisador, enquanto historiador, e nos deixou uma obra muito importante, que inclusive a família, né, doou para a nossa associação alemã, né, os escritos originais, né, e que estarão lá, né, no nosso centro de memória da imigração alemã no Borboleta, que é a Casa de Contos, né, e a Casa do Colono Alemão, que a gente vai inaugurar no próximo dia 19 de outubro na nossa comunidade. Então, barril de chopp e Louis José Stalin com os alemães, a Companhia na Indústria e a União Indústria, né? E o filme? O filme? São muitos filmes, mas eu vou citar aqui a Lista de Schindler, que é um filme que até hoje eu trago sempre que eu posso assistir. Eu estou revivendo esse recorte histórico, que acho que tem muito a ver com a história da Alemanha, com a história da humanidade, e com os efeitos trágicos, né, das más escolhas feitas às vezes. E pelo menos uma vez por mês passava no SBT, né? É verdade, sem passar. Pra ser nossa e Lista de Schindler. Isso aí, verdade. Era certeza. Coloca pra gente aí, acrescenta aí. Olha, já que a gente tá falando de Minas Gerais, eu vou indicar não uma música, mas o álbum do Milton Nascimento, Gerais. Fantástico. Eu tava escutando ele antes de vir pra cá. Um livro, eu vou falar um livro que eu tô lendo agora, chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Muito bom também. Muito bom. E também ele fala um pouco, não só da história do Brasil, mas da forma como as pessoas escravizadas vieram para cá, né, foram brutalmente afastadas das suas famílias e isso repercute até hoje na nossa sociedade. E um filme que também toca nesse tema que a gente está falando de memória, Interestelar. Eu não sei se vocês já viram, mas é um filme fantástico também, que vai falar de uma relação do pai com a filha. É um filme de ficção científica, mas ele vai falar muito sobre essa relação da memória, do tempo, e fica indicação aí para... Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou indicar, né, um livro, vou indicar também a leitura da minha dissertação de mestrado, que já está publicada. Onde que a gente acessa? Tem no repositório da UFJF, tem como acessar por lá, que é a Valsa de Águas Vivas, Racismo e Patrimônio Cultural em Juiz de Fora. Mas também, é claro, queria deixar indicado O Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. É muito difícil indicar um álbum para quem gosta muito, mas eu vou deixar a indicação para conhecer 2 grupos, eu acho que abrange mais. É claro, o Batuque Afrodescendente de Juiz de Fora, né, o Batuque Nelson Silva, que é um grupo aqui de Juiz de Fora, que é patrimônio cultural da cidade, então é um grupo que merece visibilidade, que é fácil encontrar conteúdo, né, sobre eles nas redes. Fica a indicação também para que as pessoas conheçam a Folia de Reis aqui de Juiz de Fora. Eles também têm muita aderência às redes sociais, então tem muitos vídeos nas próprias redes sociais, mas também no YouTube, e eu falo deles porque a música é muito importante para eles e eles próprios compõem os versos, então é muito interessante acompanhar porque os versos trazem a história do bairro, a história dessas famílias, a história com a própria religiosidade. Então queria deixar indicado e agora falta
O livro, o filme e a música. A música. O filme, eu vou deixar indicado, já que a gente falou tanto de pesquisa, da importância do estudo, eu vou deixar indicado Que Horas Ela Volta, porque eu acho que é um filme que retrata muito bem a importância do estudo na vida das pessoas, o quanto a gente tem que se dedicar, né, já que a gente vê tantas pessoas perdendo o interesse mesmo por ir para a universidade, continuar na escola, então eu acho que é um filme interessante e de fácil acesso. Vocês elevaram demais o nível do podcast. Isso é rico demais. Isso aqui eu vou te falar, se a pessoa pegar um recorte para o programa e ela for analisando esses livros, essa riqueza, você tem leitura para mais de metros, você consegue aprofundar em muitos conhecimentos, né? Essa diversidade é muito importante. Sim. Eu fiquei em dúvida numa coisa, eu ia te perguntar, existe a língua, hoje vocês têm um ensino lá em Borboleta para fazer a língua alemã? Nós temos um projeto comunitário de língua alemã, né, que é o Gemeinschaftskurs, que é um curso para a comunidade. E justamente com esse desafio de resgatar o idioma, né? Que é muito difícil, o maior rompimento, né, de uma cultura, né, é a partir do idioma, né? E como a língua alemã foi proibida, né, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, durante esses recortes históricos, né, o idioma alemão se perdeu em Juiz de Fora. Então nós não temos a língua preservada, como acontece em outras colônias alemãs pelo Brasil, né? Então você chega no Espírito Santo, você tem lá o idioma pomerano, né, que não é encontrado mais na Europa, mas é vivo aqui no Brasil, né? Assim como a língua, o Hunsrück, né? São línguas que ainda são preservadas em algumas colônias alemãs pelo Brasil, né? E que já não existem mais na própria Europa, na própria Alemanha. Esse curso, por exemplo, é só para quem é residente lá no bairro? Não, é um curso aberto para a comunidade, né? Uhum. Não só para o Borboleta, mas para todos que se interessarem em aprender o idioma alemão. Interessantíssimo. Vou me despedir, infelizmente, que triste, que hora, coisa, né? Mas a gente está caminhando para o final, já vou agradecer a vocês pela presença. Dalila, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, pelo compartilhamento do conhecimento, e fica o espaço sempre aberto para outras oportunidades, viu? Muito obrigada. É sempre bom falar, né, fora da universidade, e acho que isso aqui foi um momento muito rico de troca de experiência e conhecimento. Obrigada. Obrigado você. Inácio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Foi uma noite de um debate muito intenso, né? E eu espero que quem está assistindo a gente conheça os nossos trabalhos, valorize a história, as histórias da nossa cidade, porque são histórias riquíssimas e fantásticas para a gente descobrir. Obrigado, Salso Del Duca, satisfação mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Luizmar, né, de conhecer a professora Dalila, de estar novamente com o nosso amigo Inácio, né, fazer o convite, né, para vocês estarem conosco na Borboleta, né? Kommt zum Deutschen Schmetterling, venha para a Borboleta Alemã, será um prazer sempre recebê-los, e lembrando do dia 19 de outubro, esperamos todos por lá. E trago um abraço especial da Juliana Zoit e a Cecília, que dançou belamente, né? Esse ano ela dançou uma graça, né? A Cecília é linda, né? A Juliana é uma parceiraça, né? Estamos muito felizes de ter a família toda conosco lá na Associação Alemã, né? No Borboleta, participando da festa, enquanto descendentes que são, né? Da família Weiss, né? Também o Zoit é holandês, né? Do avô, né? Da Juliana, e é muito bom ter todos conosco, sempre comemorando e celebrando, né? E foi uma noite realmente maravilhosa. Muito obrigado pelo compartilhamento. Eu acho bonito alemão, mas não sei falar nada, né? Aí, eu querendo impressionar, na época era minha namorada, né? Hoje é minha esposa, eu querendo impressionar, queria uma frase, né? De eu te amo mais bonito. Aí eu pesquisei vários, cara. Aí eu não vou falar como é que é, eu vou falar mais ou menos, que é Ich liebe dich, né? Ich liebe dich. Eu falei certo. Ich liebe dich. Aí mandei gravar, né? Aí ela, nossa, que coisa linda, entreguei, né? Nossa, coisa linda. Falei, eu te amo em alemão. Ganhei ponto. Eu te amo em qualquer idioma, é lindo. E fica assim, né, esse programa, esse registro e esse conhecimento compartilhado. Eu tenho certeza que o pessoal de casa
gostou muito dessa participação, que a gente conseguiu trazer alguns pontos de vistas que não são tão habituais, né? A gente consegue transcender um pouco do óbvio e a gente ouve muito falar que pensa fora da caixinha, mas pensa igual todo mundo. E quando a gente começa a dividir esse conhecimento, cada um na sua área, aí realmente a gente começa a ter alguma coisa que se pareça com fora da caixinha, pelo menos, né? Exatamente. Vou agradecendo a todos, muito obrigado, Dalila, muito obrigado para você, Inácio, muito obrigado também, Salso. Vou agradecer a você que está mais uma vez agradecendo a sua audiência, a sua participação, convidando para você compartilhar o link com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o local onde vivem e onde tem a residência, estar com a família aqui. Mais do que justo a gente conhecer a nossa casa, a nossa querida Juiz de Fora, que tem esse legado lindíssimo. Vou anunciar em breve que nós teremos novidades no Grancast, mas eu não vou fazer isso de cara porque a gente tem um negócio na rede social que chama algoritmo e retenção é muito importante. Então você vai, né? Você não solta informação. Tem novidade chegando por aí e se tem novidade você vai conferir comigo. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.